Estamos de volta com a Central da Padroeira. Neste momento você tem imagens externas aqui do Santuário Nacional, a Passarela da Fé, movimento ameno ali na passarela, mas olha só a quantidade de ônibus que ainda se encontra no pátio do Santuário Nacional. Muitos devotos ainda estão aqui nesse dia de festa na casa da Rainha e Padroeira do Brasil. Agora você tem imagens internas aqui do santuário, muitos romeiros aguardando toda essa programação que se estende durante esse dia de festa da Rainha e Padroeira. E também os devotos passando lá pelo nicho da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Está tranquila a movimentação, mas bastante gente ali fazendo as suas orações, agradecendo alguma graça alcançada e também fazendo um pedido especial neste dia de Nossa Senhora Aparecida. E aqui no estúdio a gente continua com entrevistas especiais. Estou recebendo o padre Rogério Ramos, ele que é reitor do seminário Padre Vitor Coelho de Almeida, doutor em Direito Canônico, presidente do Tribunal Diocesano de Bragança Paulista e juiz diocesano. Seja bem-vindo. Muito obrigado a você e a todos os caros espectadores da TV Aparecida. Padre, este ano a novena esteve com o tema muito próximo do Sínodo para a Amazônia. O que é, de fato, o Sínodo para a Amazônia e o porquê a Igreja voltou o olhar da Igreja e do mundo para o Sínodo e para essa região? Primeiro, gostaria de começar dizendo-lhe que o Sínodo é um instrumento ordinário de que o Romano Pontífice, no caso o Papa Francisco, possui para de quando em quando convocar a Igreja em partes, por regiões, por continentes, para tratar de uma específica matéria que é de relevância para toda a Igreja, mas que tem implicação imediata e direta sobre aquele específico território. O sínodo agora é sobre a realidade panamazônica. E ele não foi convocado agora, né? Já exatamente, tem um tempo. Muito importante. Gostaria de fazer uma pequena recordação sobre Paulo VI, Santo Paulo VI, que já no seu pontificado luminoso, lá pelos idos de 1969 e 70, convocou a Igreja para olhar para a Amazônia. O Papa Bento XVI, quando esteve nesse santuário em 2007, ele fez referência à realidade amazônica. E em 2007, o nosso Papa Francisco, então, decidiu convocar um sínodo para tratar especificamente da Amazônia. Portanto, não é um fato dado ao acaso este sínodo realizar nesse momento da nossa história, do nosso processo como um todo. E creio que o santuário, exatamente por ser um lugar em que a vida do povo brasileiro é de modo especial colocada em relevo dentro da realidade eclesial brasileira, não poderia, evidentemente, nesta novena em preparação à festa da padroeira, tratar de outro elemento que não fosse o sínodo sobre a Amazônia, exatamente colocando-se em unidade com o Romano Pontífice, antes de tudo. O sínodo é um momento de reafirmarmos a nossa unidade como Igreja ao Papa Francisco. Agora, desde que foi convocado esse sínodo para a realidade que nós encontramos hoje, o que mudou? Inclusive a Igreja ela teve essa preocupação em conhecer aquela realidade com a escuta sinodal. O que foi encontrado naquela região e que despertou ainda mais esse tema para ser tratado dentro da Igreja? Eu diria que, de certo modo e na devida proporção, a realidade geopolítica passou por mudanças bastante consideráveis. Elementos novos apareceram no cenário internacional, no cenário político, muitas transformações aconteceram. Agora, o Instrumentum Laboris, que é o documento que prepara para as reuniões que agora estão acontecendo em Roma, ele identificou conteúdos específicos que deviam, que estão de fato sendo tratados pelos padres sinodais
pelos especialistas, pelos experts que lá estão, pelos leigos da região amazônica que lá estão juntamente com o Papa, detectou elementos que precisam ser colocados na mesa de discussão e com lucidez, com tranquilidade, com discernimento, ser tratados em vista de oferecer aquilo a que a igreja mesma é chamada pelo Senhor Jesus a oferecer, que é uma palavra de esperança para o povo. E de modo especial, e esse santuário fez isso de modo esmerado, espetacular nessa novena, oferecer palavra de esperança para as pessoas, sobretudo para aqueles nossos irmãos e irmãs que estão nos confins do nosso Brasil, por exemplo, na região amazônica, seja a Amazônia brasileira, que a Transamazônia, e oferecer a eles uma palavra de esperança, que, com todo respeito, a igreja está plenamente habilitada a oferecer. E acredito, a oferecer de modo muito mais coerente, muito mais honesto que outros atores do cenário nacional e quiçá internacional. Agora, durante a novena, a gente fez a reflexão dia a dia, falando sobre o sínodo, sobre aquela realidade, sobre os anseios das comunidades amazônicas e também da região amazônica aqui no Brasil. Como que todos nós que participamos deste momento de reflexão podemos agora, inteiros deste assunto, vivenciarmos e sermos missionários em saída, fortalecer a igreja nesse papel? Um aspecto igualmente belo dessa novena é que em todos os dias nós tivemos o relato de pessoas que fizeram uma forte experiência de Deus em suas vidas, alguns chegando mesmo ao martírio. Vários foram os relatos dos mártires que no passado, não tão distante de nós, derramaram seu sangue pela causa amazônica do povo amazônico. Mas fizeram esse ato generoso, grandioso e radical, impulsionados por uma realidade, a palavra de Deus. A palavra de Deus os moveu, os orientou para se conformarem plenamente com Cristo, dedicando suas vidas de modo radical àquela causa. Agora você me perguntava, qual é a nossa missão a partir dessa realidade? Eu creio que o Evangelho ele tem um comprometimento, uma incidência ética sobre todos nós. O fato de termos participado da novena, de termos conhecido a vida de Ezequiel Ramin, de irmã Dorothy Stang e tantos outros, faz com que surja para todos nós um compromisso ainda mais qualificado com o Evangelho de Jesus. De algum modo, nós precisamos sair diferentes desses dias intensos de oração aqui no Santuário Nacional. Intensos de oração aqui no santuário, muitas pessoas passando aqui pela Casa da Mãe Aparecida e olha só quem acabou de chegar, está lá próximo ao altar central, é o presidente Jair Bolsonaro, ele com toda a comitiva, também com toda a segurança, vai participar logo mais às 4 horas de uma missa que vai acontecer no altar central. A gente segue conversando aqui para encerrar agora, a gente tem um minutinho, padre. Brevemente, como que nós podemos receber o resultado do sínodo para a Amazônia que acontece no Vaticano? Como que nós, da igreja, podemos receber, nós que somos leigos? Eu faria aqui, se me permite, um apelo a todos os irmãos fiéis cristãos, que tenhamos o coração aberto para acolher as resoluções que o sínodo e a exortação pós-sinodal, que é um documento que naturalmente nasce depois da realização do sínodo, que nós o acolhêssemos com esperança, com alegria, com encantamento e como um apelo que o Espírito suscita em nós, em nossos tempos, para ajudarmos aqueles irmãos e irmãs que estão na região panamazônica, na região amazônica brasileira, a ter uma vida e uma vida com dignidade. Estamos de volta com a Central da Padroeira. Neste momento você tem imagens externas aqui do Santuário Nacional, esse fim de tarde na Casa da Mãe Aparecida.
E a programação desse dia de festa ainda não acabou. Olha só quantas pessoas estão neste momento participando de uma missa no altar central aqui do Santuário Nacional. Muitos devotos aqui na Casa da Mãe Aparecida. Hoje é a grande festa. A programação segue até logo mais com a procissão solene. Depois tem uma queima de fogos aqui no Santuário Nacional. Mas muitos devotos também vão terminar esse final de semana aqui no Santuário. Olha só os romeiros passando pelo nicho de Nossa Senhora Aparecida. Um ato tão singelo, próximo da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E aqui no estúdio eu recebo o Padre Ferdinando, ele que é missionário redentorista. Padre, seja bem-vindo aqui ao Central da Padroeira. Muito obrigado, Boara. É uma alegria estar participando nesta hora tão festiva, né? E tão importante para nós. Padre, a gente rodando essas imagens aqui do Santuário Nacional, nós vemos peregrinos chegando a pé de romaria aqui no santuário, outros de bicicleta, as pessoas tocando aquele vidro que tem junto com o nicho de Nossa Senhora Aparecida, outros se ajoelham. A devoção a Nossa Senhora Aparecida, ela é muito popular, são gestos simples, mas que dizem muito, né? Como que a gente pode esclarecer, conhecer um pouco mais essa devoção que não é à toa que Nossa Senhora Aparecida é a rainha padroeira do Brasil? A religiosidade, eu diria piedade popular. O termo religiosidade, ele pode valer para todos os segmentos religiosos, né? No caso do católico, eu diria a piedade popular. Na verdade, nós estamos assim com duas teologias bem distintas, só para clarear as coisas, né? A teologia oficial da igreja, aquela que acadêmica mesmo, que você tem que estudar, e bem agostiniana, né? O que é importante e que não poderá faltar. Por outro lado, nós temos a teologia do povo, né? A sua reação diante do sagrado. Isto é importante. Quando o romeiro se põe a caminho, como o caminho da peregrinação, né? O caminho da fé, ou aqui ele passa diante da imagem, ele quer tocar na imagem, mas sabemos que isso é impossível, né? Então ele vai tocar lá no vidro que está próximo da imagem. Eu diria assim, este é um toque e que é fundamental, né? Porque nesse toque ele está, digamos assim, manifestando o seu amor, a sua ternura, o seu respeito, o acolhimento do santo, né? De Nossa Senhora. Então isso é fundamental, sabe? O toque, ele traz um sentido muito grande da fé. Agora, Padre, uma das grandes manifestações de fé e que é muito tradicional, não só aqui no Santuário Nacional, mas para nós que somos católicos, é a procissão. E logo mais tem a procissão solene que vai sair lá da Basílica Velha. Nossa repórter Camila Moraes está lá, a gente vai conversar um pouquinho com ela. Camila, grande expectativa, muitos romeiros vêm para participar também dessa procissão, cumprir promessa. Quais as informações dessa expectativa para a procissão? Oi, Luara, uma boa tarde para você, uma boa tarde para o Padre Ferdinando que está aí no estúdio contigo, boa tarde para quem está em casa acompanhando o canal de Nossa Senhora nesse dia bonito. Aqui está um dia ensolarado, muito calor e calor humano, porque os devotos vêm de todas as partes do país e um dos pontos principais de visita é aqui na Basílica Velha. Essa basílica foi a primeira igreja construída e dedicada a Nossa Senhora Aparecida, porque a gente sabe que foi construída uma capela no Porto Itaguaçu, onde a devoção começou, mas a primeira igreja mesmo construída e dedicada para abrigar a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi aqui. Então muitos devotos passam por aqui. E é daqui que daqui a pouquinho tem o Ângelus, às 6 horas da tarde, que vai ser presidido pelo padre Ulisses da Silva, missionário redentorista. E logo em seguida ao Ângelus, a procissão solene sai daqui da Basílica em direção ao Santuário Nacional. Nesse percurso tem o carro andor que vai levando à frente a imagem da padroeira do país. E a gente vê aqui que tem uma multidão, viu? O pessoal vem aqui, reza e já faz essa concentração, essa espera para o Ângelus e logo em seguida a procissão. E aí a gente vai conversar com uma turma que veio lá da Bahia, veio de Ilhéus. Pode vir aqui, me fala o nome da senhora. Iacitara.
Dona Yacitara, me conta, a senhora estava falando que é a terceira vez que vem aqui na terra da padroeira do país. Como que é vir pela terceira vez aqui nessa festa? Cada vez que a gente vem, a devoção aumenta, a fé aumenta. Então, assim, eu me sinto muito satisfeita e feliz por estar aqui nesses dias. E vai acompanhar a procissão? Com certeza. Por quê? O que motiva a senhora? O que vai passando na cabeça quando acompanha a procissão? Vai rezando por quem? Rezando por todo, pelo nosso país, pelo mundo, pela Amazônia, pelos nossos familiares. E a fé faz com que nos remova para aqui todos os anos. E ano que vem a senhora pretende voltar? Com certeza, estarei aqui, com certeza. Muito obrigada pela entrevista da senhora. Elas vieram em 50 pessoas lá de Ilhéus, lá da Bahia, e a senhora com a camiseta da Santa Irmã Dulce. Qual que é a expectativa para a canonização amanhã? O pessoal lá de Salvador, o pessoal da Bahia? A Bahia está se preparando, né, para a canonização de Irmã Dulce, a primeira santa brasileira, né? A Bahia está de braços abertos, esperando todos os romeiros e os que acreditam em Nossa Senhora, porque ela é uma santa milagrosa. Ela provou, né, que ela é uma santa milagrosa. E para a senhora, como que é estar aqui na terra da padroeira do país? É uma emoção muito grande, a padroeira do Brasil, né? A mãe do Brasil, né? Eu estou um pouco nervosa, desculpa. Não tem problema não. Obrigada, viu, pela entrevista. O pessoal fica nervoso mesmo porque é uma emoção muito grande estar aqui na terra, na capital mariana da fé. Como que é o nome da senhora? Conceição. Dona Conceição, a primeira vez aqui? Sim. Como que foi estar aqui? Vocês chegaram aqui na novena, então como foi participar aqui? Está sendo muito bom. Nós já pegamos as últimas 3 noites. Hoje nós vamos acompanhar a procissão. A fé só renova, só cresce. É emocionante você chegar aqui e ver nos olhos das pessoas a fé, a gratidão por Nossa Senhora, em busca de um país melhor, em busca de união para esse nosso povo, não é? Então, está sendo uma emoção muito grande. É muito bom mesmo. Eu vou chamar as meninas aqui só para a gente reunir, para a gente vai despedir. Vem aqui, meninas, vamos aqui, todo mundo dá um tchauzinho lá pro pessoal, para quem está em casa. Isso mesmo, pessoal de Salvador, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, tem todos os estados aqui, viu? Pessoal da Bahia em peso também. Luara, volto com você aí no estúdio, viu? Obrigada, Camila, pelas informações. Muito bom esse clima, né? Todo mundo ali na expectativa para vivenciar essa procissão que começa logo mais. O pessoal fica ansioso, nervoso, é muito normal. Ao vivo é assim mesmo, né? Acontece com todo mundo. Agora, padre, a procissão vai sair logo mais. E a primeira entrevistada que veio lá da Bahia, ela falou, rezar por todos, pela Amazônia, pela família, pelo país. E é isso mesmo que a gente deve fazer durante o percurso de uma procissão? É isso que manda a nossa fé? Eu diria assim, a fé ela tem um dinamismo interior em cada coração humano que não dá para a gente medir, né? É até o que eu dizia assim, é uma teologia que não é oficial, mas ela é autêntica. Eu diria assim, que olhando no Evangelho, qual que é a atitude de Jesus? É de caminhada, ele nunca ficou parado. O próprio Evangelho, ele é dinâmico, né? Se tomarmos também o fato do Êxodo do Antigo Testamento, é tão importante também esta caminhada do povo lá no Êxodo em busca da terra prometida. Então, olhando lá o livro do Êxodo, olhando o Evangelho de Jesus, a gente entende onde que está a raiz desta nossa fé. O que é interessante aí é observar que as pessoas não se relacionam simplesmente assim com um Deus separado da história. Assim como Jesus penetrou a nossa história, não dá para ser cristão deixando Jesus fora da história. Porque é dentro dessa história que eu vou viver a fé e esta fé é dinâmica. Então, o rezar pela Amazônia, o que é muito sério, essa consciência, né? De uma parte do nosso território tão vital, né? De respeito às culturas, aos povos todos. E outras situações tão reais da vida da pessoa está nesse espírito do dinamismo da fé, sem dúvida nenhuma. Padre, a gente teve uma imagem muito bonita da Basílica Velha ali, com o sol se pondo já, ficou muito bonita. E a devoção, ela não começou aqui no Santuário Nacional,
né? 300 anos, mais de 300 anos que foi encontrada a imagem no Rio Paraíba. A gente estava conversando com o Padre Ulisses, falando que começou lá na casa dos pescadores, depois foi tendo uma igreja, um espaço, isso tudo foi crescendo. E é bacana como que a fé, ela mantém também viva o turismo até, as pessoas que vão visitar a Basílica Velha, porque lá também é uma importante igreja, primeira basílica, e é a casa também de Nossa Senhora Aparecida. 1745 foi feita a primeira capela para Nossa Senhora no Morro dos Coqueiros. Evidentemente não existia absolutamente nada de cidade, né? E é com a voltada para o Rio Paraíba, porque a estrada que ligava São Paulo ao Rio de Janeiro passava à beira do rio, né? Então, veja bem como que a história vai sendo construída, né? Padre José Vilela, do povoado de Guaratinguetá, que vai tomar essa iniciativa, vamos chamar doido, construir uma capela lá no meio do mato, né? Ele falou, não, para que passem na estrada e vejam a imagem de Nossa Senhora. Até queriam construir a Basílica também no Morro do Cruzeiro, já pensou? Com a multidão. Como seria? E aí alguém, o Padre Andrade, principalmente, redentorista, né? Que, entre aspas, teimou com todo mundo e começou aqui a construção da Basílica. Mas o grande sentido é este. Qual que é a primeira procissão de Nossa Senhora? Da margem do Rio Paraíba à casa do Felipe Pedroso. E depois, na primeira capelinha, assim, muito precária, onde é a igreja de São Geraldo, onde aconteceu o milagre das velas, inclusive, né? Então, a igreja de São Geraldo, que é visitada, mas ela não tem um realce muito grande nessa história entre nós, mas ela é histórica, né? Claro, hoje é a igreja de São Geraldo, né? Então, para mim é sempre a fé, ela vai mostrando o caminho para a gente seguir dentro da nossa história. Aconteceu lá deste modo e hoje ela aponta um outro jeito. Então a procissão mostra penetração na nossa história hoje de fé e história de pessoa, de país, etc. Padre, gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no estúdio, na Central da Padroeira, nesse dia de festa para nós da Rede Aparecida de Comunicação, para todos os devotos de Nossa Senhora Aparecida. Muito obrigada pela sua participação. Ok, foi uma alegria, obrigado a você. E agora a gente dá mais uma pausa com a Central da Padroeira, você acompanha o terço aqui na TV Aparecida, a gente volta durante a programação. Boa tarde para você que continua com a gente aqui na Rede Aparecida de Comunicação, na TV Aparecida. Imagens do Santuário Nacional esse fim de tarde, as pessoas passando também pelo nicho de Nossa Senhora Aparecida. E a gente segue aqui nos nossos estúdios conversando com o Padre Ferdinando. Mas antes, vamos acompanhar o material que foi preparado pela nossa equipe de reportagem. Agora, há poucas 4 horas, teve uma missa aqui no Santuário Nacional com a presença do presidente Jair Bolsonaro. E ele conversou com exclusividade com a Rede Aparecida de Comunicação. Vamos conferir. Jair Bolsonaro chegou ao Santuário Nacional por volta das 3h30 da tarde. O presidente esteve em Aparecida para participar da Missa das 4, presidida por Dom Orlando Brandes. Bolsonaro esteve com o arcebispo de Aparecida momentos antes da celebração. Com exclusividade, Bolsonaro falou aos jornalistas Daniele Bittencourt e Rafael Rodrigues, da Rede Aparecida de Comunicação. Já tive muitas vezes aqui enquanto deputado federal. Eu respeito todas as religiões. Eu sou católico, minha esposa é evangélica e o respeito acima de tudo, né? Não temos eleições pela frente. Estou aqui pela fé e para cumprir um compromisso moral de um chefe de Estado, que é prestigiar e, num momento como esse, né, vergar sua espinha, né, e levar seu pensamento a Deus. Bolsonaro também foi questionado sobre o modo de desenvolvimento da região panamazônica e se há ou não a preocupação com as comunidades locais. A região amazônica é maior do que a Europa Ocidental. Aqui nós temos mais de 20 milhões de pessoas que têm uma vocação voltada para aquilo que existe na área. Entre elas o extrativismo, o garimpo e uma parte de turismo também. Alguns querem que nós demarquemos a Amazônia toda como um grande
parque ecológico para o mundo. Isso não vai ser feito no que depender do meu governo. É buscar maneiras, como estamos fazendo, de desenvolver a região, respeitando aí o meio ambiente. Agora, aquela região, desde há muito, tem problemas com queimadas. Só pelo seu tamanho é impossível você tomar conta de tudo aquilo, mas fazemos a nossa parte. Quando nós dermos o título de propriedade para muita gente que não tem naquela região, você terá como, ao identificar qualquer anormalidade naquela área, saber quem é o responsável. Então esse é o nosso trabalho. Agora, alguns países do mundo têm aquilo como área sua. E qualquer problema lá, em especial no meu governo, que não é de esquerda, que era tão elogiado no passado por eles, nos atacam. Deixa bem claro, focos de incêndio e queimadas, nós estamos numa das médias menores dos últimos 15 anos. Não tem porquê de todo esse alvoroço. País do primeiro mundo estão de olho, sim. Não é no índio e na floresta, são nas riquezas minerais que temos lá. Mas há uma preocupação no modo de vida daquelas pessoas? Dificilmente você muda rapidamente o modo de vida de todas elas, né? Se não fosse o governo militar criar a Zona Franca de Manaus, com toda certeza, hoje teremos muito mais dificuldade para dizer que a Amazônia é nossa. A gente volta a falar sobre esse dia de festa aqui no Santuário Nacional. Padre Ferdinando, durante toda a novena e nessa festa a gente falou sobre Maria Missionária. Explica um pouco para a gente do que representa Maria e Nossa Senhora Aparecida para todos nós que somos devotos. Bom, primeiro vamos ficar com o título de Nossa Senhora Aparecida, que é o título que o povo deu para a Santinha encontrada no Rio Paraíba, né? Onde está a imagem da Santinha Aparecida, né? Então, é a imagem de Nossa Senhora, porque a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela é a imagem da Imaculada Conceição, né? E assim os títulos vão se proliferando, digamos, vários títulos na igreja, mas é a mesma Nossa Senhora, né? A dimensão discipular de Maria é porque ela acolheu, em primeiro lugar, a vontade de Deus, né? O seu sim, lá em Nazaré, uma cidade pequena, digamos, dizem os estudiosos que deveria ter no máximo 150 casas, quando no momento da Anunciação, né? E a disposição de Maria, logo após a Anunciação, não ficar numa situação de privilégio, mas ir ao encontro de Isabel, e que Lucas coloca muito bem, ela foi apressadamente. Um detalhe, acho que Lucas conversou muito com Nossa Senhora, porque ele escreveu os Atos dos Apóstolos e logo no início ele vai dizer que a comunidade se reunia em torno dos discípulos, né, tudo, e Nossa Senhora estava lá presente, porque ele é o único evangelista que vai trazer 2 capítulos sobre a infância de Jesus. Então, a dimensão discipular ou missionária de Maria está na acolhida da vontade de Deus e nessa disponibilidade em ajudar a Isabel, né? E, é claro, esse escutar a palavra de Jesus, e termino dizendo assim, bodas de Caná, façam o que ele disser. Padre, a gente vai voltar a conversar com a Camila, está lá na concentração dos preparativos para a procissão solene. Oi, Camila. Oi, Luara, boa tarde para quem ligou a TV Aparecida agora. Olha só, daqui a pouquinho tem a oração mariana do Ângelus e logo em seguida tem a procissão solene que sai aqui da Basílica Velha em direção ao Santuário Nacional. A procissão vai pegar aqui a rua Monte Carmelo, depois pega a rua Anchieta, passa ali pela entrada do Santuário Nacional em frente à Rádio Aparecida e termina ali na tribuna Bento XVI. E eu vou te falar uma coisa, aqui está parecendo um grande jardim de rosas. Isso mesmo, foram distribuídas essas rosas brancas para todos os devotos e romeiros que estão aqui nessa expectativa para a oração mariana do Ângelus e em seguida a procissão. Então, tem um grande jardim de rosas aqui preparado para Nossa Senhora Aparecida. E claro que a gente vai encontrando gente de tudo quanto é lugar do país. Eu encontrei uma turma aqui que veio do Sul. Como que é o nome da senhora? Joselma Casagrande Toffoli. E a senhora veio de onde? De Serafina, Coreia. Como é estar aqui nesse dia de festa? Estou me sentindo assim bastante emocionante.
Vai participar da procissão? Vou. E essa rosa já tem um pedido especial? Tenho. Tá bom, muito obrigada. Pode vir aqui para a gente conversar com vocês. Vem aqui. Qual que é o nome da senhora? Classi Pessetti Beguinini. E a senhora é a primeira vez que vem aqui em Aparecida? Primeira vez. O que a senhora achou da capital mariana da fé? Muita emoção. Eu chorei quando cheguei aqui. O que passa na cabeça quando encontra a imagem de Nossa Senhora? Ai, dá vontade muito de chorar. Muita vontade de chorar. E a senhora já tem um pedido, um agradecimento para essa rosa? Para agradecer, para pedir, para tudo. Vai voltar ano que vem? Vou, acho que vou. Então tá bom. Agora vem a senhora aqui. Vem aqui, por favor, para a gente conversar. Como que é o nome da senhora? É José da Casa Grande. Vou pedir para a senhora virar aqui de frente para todo mundo em casa ver o rosto da senhora. Como que é? Primeira vez aqui? É a terceira vez. Então gostou daqui? Gostei, adorei, muito. E o que fez você voltar? Ai, a chamativa é Nossa Senhora, eu sou devota, ajudo Nossa Senhora todos os meses, dou a minha participação. É muito orgulho para mim. Agora a gente segue em procissão daqui a pouquinho. O que a senhora vai rezando durante a procissão? Rezando para todos aqueles que me pediram orações e para minha família. E agradeço a eles e mando um abraço para eles em casa. Então tá bom, muito obrigada, viu, gente? Vem aqui, hoje é dia das crianças também e tem 2 pequenininhos aqui, ó. Vamos ficar de frente para a câmera pro tio mostrar a vocês. Como que é seu nome? Milene. E o seu? Cláudio. Agora me conta, Milene, você é devota de Nossa Senhora? Sim. O que você pede para Nossa Senhora sempre? Para ela construir nossa casa nova. E você já tem um pedido especial para essa rosa? O que você vai pedir quando colocar essa rosa em Nossa Senhora? Eu vou pedir que ela construa a nossa casa logo. Então tá bom. E você? O que você pede normalmente para Nossa Senhora? Eu peço saúde para ela, seja bem-vindo. Quem que te ensinou a rezar? A minha mãe. E ela te ensinou desde pequenininho? Qual foi a primeira oração que a sua mãe te ensinou? Foi Ave Maria? Sim. Então tá bom. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada. Então vocês estão vendo aí em casa que essas rosas aqui vão ser, cada um pode ofertar da maneira que quiser para Nossa Senhora Aparecida. E daqui a pouquinho, então, tem o Ângelus pela primeira vez, é algo inédito. A gente vai fazer esse Ângelus, é diferente do ano passado, e depois tem a procissão solene. Luara, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Camila. Até daqui a pouco aqui na programação, né, da TV Aparecida. Agora, padre, muito bonito, né? A quantidade de gente ali participando, se preparando para o Ângelus, para a procissão solene. E eu comentei até com o senhor, né? Ver uma criança fazer um pedido que construa a nossa casa logo. É muito singelo, é um pedido puro e emociona todo mundo. A gente tem imagens lá de cima, olha, Nossa Senhora Aparecida no andor, se preparando para este momento. Agora, a Camila falou muito da flor, daquela rosa. Qual é o simbolismo dessa flor para os devotos que estão ali e que vão participar dessa procissão? É, de fato, enviar um pedido para Nossa Senhora? Eu acho que só o fato de estar com a rosa já é um pedido, né? Porque, digamos assim, qual é a agressividade que você vê no jardim? Né? Você não vê. Você já viu alguém fazer uma violência no jardim? Eu também não vi, né? O seu cultivo necessário, tudo. Mas alguém destruir um jardim por uma violência, a gente não vê. Eu acho que o jardim ele vai expressar exatamente o que é a nossa vocação humana, principalmente, né? A da não agressividade, a da ternura. E quanta ternura se falta nesse nosso mundo que, felizmente, é uma sociedade que está ficando intolerante. É terrível, né? Então, tudo isto simboliza a flor. Então, claro, a pessoa vai manifestar o que está no seu coração por este gesto. O gesto é que conta, né? Mas a flor em si, ela já é, então, um sinal daquilo que eu quero. Padre, a gente só tem mais 2 minutinhos. Sim. E a procissão, ela vai passar, sai lá da Basílica Velha, passa aqui pelas ruas de Aparecida, chega até o Santuário Nacional, mas existe também a devoção fora do santuário. Como que é essa devoção? O que os devotos, eles podem vivenciar essa fé fora do Santuário Nacional? Ele acolhe aquilo que o santuário está oferecendo para ele, né? As celebrações, a confissão e toda a orientação religiosa
e ele vai então decodificar isso interiormente, digamos, né, numa linguagem mais assim, para dentro da sua concepção religiosa. Então acho que as duas coisas se juntam, o que ele traz e o que o santuário oferece, e cria esta grande unidade na fé. Agradecer então a participação. Agora sim a gente se despede do Padre Ferdinando, que contribuiu e muito aqui, com muitas informações e reflexões nessa Central da Padroeira. Padre, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Ok, obrigado você e aos telespectadores. A Central da Padroeira dá mais uma pausa. Você acompanha agora na programação o Ângelus, direto da Basílica Velha aqui de Aparecida. E logo em seguida a gente tem transmissão da procissão solene.